Existem pessoas que acreditam que no nosso contexto pós-moderno, o discurso está em crise a ponto de não ser mais necessário. Eu não posso concordar com esse pensamento, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho. E as pessoas dizem assim, pastor Judy Clay, mas no nosso mundo de hoje, as pessoas não querem ouvir, elas querem ver. Claro que sim. O nosso testemunho, a nossa vida, tem que respaldar o que falamos. Nós precisamos pregar o Evangelho e nos certificar de que o nosso testemunho é coerente com o que pregamos. Mas ainda assim, a verdade é necessária, a proclamação é necessária. Porque nos tempos de Jesus, as pessoas também queriam ver coerência naqueles que discursavam. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, as pessoas ficaram admiradas porque ele pregava com autoridade. Jesus vivia o que pregava. Também diante de Pilatos, Jesus começou a dizer, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos contestou, o que é a verdade? Ou seja, o relativismo já estava presente naqueles dias também. Então, a mensagem deve ser proclamada também em nossos dias. Por mais que o testemunho, a vida cristã, também seja essencial para dar respaldo ao que pregamos. A grande comissão não está apenas em Mateus 28. Nós encontramos também em Marcos 16:15, onde Jesus diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então não é o caso de pregarmos o Evangelho simplesmente com a nossa vida e, se necessário, usarmos palavras. Usarmos palavras é sempre necessário, podendo ser antes ou depois do testemunho, através da sua vida. Na verdade, irmãos, ter uma boa vida cristã, uma vida que as pessoas possam admirar e reconhecer Cristo nela, é uma coisa tão simples, tão básica, que todo cristão deveria ter. Se você não tem um bom testemunho, é o caso até de você se autoexaminar para saber se você é de fato um salvo, porque o testemunho é o mínimo que todo cristão deveria ter. E a esse testemunho deve-se acrescentar a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Jesus disse em Lucas 24:47, que também traz uma expressão da grande comissão, que em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento em todas as nações. Veja como é importante para Jesus que a sua igreja fosse e pregasse o arrependimento. O arrependimento era um assunto muito importante no ministério de Jesus. Em Mateus 4:17, nós vemos que Jesus começou a pregar dizendo o quê? Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Assim também João Batista havia pregado antes dele. Em Mateus 9:13, Jesus diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus fez várias declarações sobre o motivo da sua vinda. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele fez outras declarações também. Até mesmo em João 3,16. Veio para nos salvar, para que o homem não pereça, mas crendo nele tivesse a vida eterna. Ele fez várias declarações assim, e essa é uma delas. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Em Lucas 13, versículos 4-5, Jesus diz que, se não vos arrependerdes, também vós perecereis. Não sei se recordam dessa palavra, desse texto. Havia acontecido um desastre naquele tempo. Uma torre havia caído em cima de algumas pessoas e matado aquelas pessoas. E os judeus pensaram que aquele ato era um castigo de Deus pelo fato de que aquelas pessoas eram pecadoras, ou mais pecadoras do que as outras. E Jesus disse, olha, na verdade é o seguinte, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão, porque a consequência do pecado é a morte para todas as pessoas, e todas elas são pecadoras. Jesus também, em Mateus 11:20, depois de ter feito
muitos milagres em algumas cidades, ele começou a denunciar a incredulidade daquelas cidades por não terem se arrependido. Ou seja, havia uma expectativa de Jesus de que os seus milagres levassem as pessoas ao quê? Ao arrependimento. Então, até mesmo os milagres de Jesus visavam levar pessoas ao arrependimento. O arrependimento era, sim, um assunto muito especial no ministério de Jesus. E também foi no ministério dos apóstolos.